E educação transcende a escola, é a família, é a sociedade. Tem muitos cases que a gente tem, assim, alunos que hoje são professores, diretores de empresas que estavam praticamente a abandonar a escola, né? A gente trabalha primeiro por diagnóstico. A gente chega na rede, a gente tem os dados lá que é público, mas a gente chega na rede e entende quais são os problemas daquela rede, quais são as deficiências, e a gente, obviamente, através da nossa solução educacional que nós temos, a gente vai pensando os componentes que vão endereçar, resolver aquele problema. Eu acho que o iFood ele tem uma potência que é a questão da capilaridade, né, e mobilização, porque vê lá a quantidade, milhões de pessoas acessando a plataforma, e eu acho que o iFood usar essa marca, essa potência, essa capilaridade toda para apoiar uma causa, isso é muito forte, porque é essa capilaridade de comunicação que é uma deficiência acho que de todas as ONGs hoje, de educação, eu acho que é a causa mais estruturante dentro de uma agenda SG, porque você mexe na cidadania, você mexe com o meio ambiente, saúde, violência, tudo. Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. E compartilhar com todo mundo, porque hoje, Bebel... Hoje estamos com um convidado maravilhoso. Nessa temporada tão querida de todo mundo, que é a temporada com o iFood de benefício. Eu amo estar aqui, Bebel. A gente é tão bem recebido. E os nossos convidados sempre são super powers. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque hoje a gente tá falando de um projeto com um ídolo mundial que eu tenho, assim, absurdamente... sou fã, amo tudo que tem a respeito. Eu tenho certeza, né, Bebel, que todo mundo que tá aqui vai se amarrar. Quem tá aqui com a gente, Bebel? Seja bem-vindo, Everton Fulini. Uhul! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Pra quem não sabe, ele está à frente do Instituto Ayrton Senna. E assim, fizemos o ano passado 30 anos de morte, infelizmente, desse ídolo mundial, né? Que vocês também fizeram um lançamento de filmes, de séries, de tudo. Queria que também, eu sei que não tá aqui no andamento da carruagem da nossa, meu Deus. Nosso papo. Nosso papo. Não sei o que você vai falar. Pauta. Porém, eu adoraria que a gente falasse um pouquinho, né? Se você puder dar um... Não tem como falar de Instituto Ayrton Senna sem falar de Ayrton, né? O nosso herói nacional. Eu acho que até hoje, eu acho que foi o único ídolo que nós tivemos aqui. Pelo menos eu que tenho 41 anos. Marcou a minha vida e acho que marcou a vida da grande parte dos brasileiros. E o ano passado foi nossos 30 anos, né? Os 30 anos de que a gente celebrou os 30 anos de passagem do Ayrton, mas também os 30 anos de vitória que o Instituto teve após a sua passagem, né? Então o Instituto ele foi fundado logo após o falecimento do Ayrton, foi uma decisão da família, né? Ele chegou na Viviane 3 meses antes do falecimento e falou: Viviane, me ajuda a pensar em alguma coisa, porque eu fico pensando aqui, como é que eu posso ser vitorioso num país onde as pessoas não têm nem oportunidade? Inclusive na série mostrou um pouquinho esse pedacinho dessa conversa. E aí a Viviane, isso foi 3 meses antes do falecimento, ele falou: eu vou pro campeonato, quando a gente voltar a gente pensa melhor. Então assim, não foi dito que seria um instituto, não foi dito que seria uma fundação, mas ele mostrou esse sonho que ele tinha de ver um país com mais oportunidades. E aí a Viviane, né, depois do falecimento dele, no mesmo ano, a família decidiu, a Viviane largou a profissão dela e aos 30 anos ela ficou dedicada aí à causa da educação, e nós fundamos o Instituto com o pilar central de educação, porque talvez, se a gente for pensar numa ferramenta mais poderosa para transformar vidas, é a educação, né? Então, o Instituto, no ano passado, nós celebramos também os 30 anos do Instituto Ayrton Senna. Tivemos um evento de gala, foi o primeiro da nossa história, né? Então, a gente teve o show da Ivete Sangalo, do Alok, a gente teve um leilão beneficente que esse leilão ajudou, né? Ajuda a gente a potencializar os projetos educacionais do Instituto Ayrton Senna. Que, aliás, a família fez com muita maestria essa continuidade, né? Do legado do nome dele. Exato. A gente tem... o Grupo Senna tem 2 empresas, né? Uma empresa que cuida do licenciamento da marca do Ayrton, então é a Senna Brands, que quem é CEO é a Bianca Senna, que é a filha da Viviane. Ela é brilhante, tem uma visão de marketing muito aguçada, trabalhou na carreira do Bruno Senna, que é o irmão, depois foi diretora de marketing do Instituto por muitos anos e assumiu a Senna Brands. E a Senna Brands, ela cuida de todo esse licenciamento. Então, marcas que fazem colaboração com a marca, né, produtos licenciados, o prédio, né, que foi lançado lá no Rio Grande do Sul, em Balneário Camboriú também. Senna Tower. O Senna Tower. São todos produtos que essa empresa acaba administrando. E o Instituto fica 100% voltado a projetos educacionais, né, projetos sociais, atendendo aí em escala as escolas públicas. Então, a gente nunca vai fazer parceria com uma escola,
o nosso projeto sempre é atender a rede inteira. Então, eu falo que talvez uma das coisas mais impressionantes do trabalho do Instituto é a gente trabalhar com escala e com qualidade, né? Que é o que a educação brasileira precisa, qualidade. Isso é muito especial, porque até a gente estava, né, nos bastidores conversando, mas acho legal a gente reforçar isso para todo mundo que acompanha a gente, que o nosso propósito aqui no Power é trazer educação empreendedora. Então é muito legal quando a gente também troca um papo com alguém que tem essa questão, né, de querer trazer para a sociedade, poder trazer educação, acesso, que eu acho que isso falta muito. Então é muito legal a gente poder bater esse papo, até porque direto da fonte, eu quero saber tudo, como é que funciona o Instituto. Acho que até eu vou voltar vários passos atrás, porque muita gente que acompanha a gente ouve falar, né, instituto, até ONGs, organizações e coisas, mas talvez não sabe colocar isso num plano prático, tátil, né? O que é o instituto, como que começou, né? Como que ele atua, como é que funciona, como é que recebe dinheiro, como é que é o bastidor disso tudo? O Instituto é um centro de inovação e educação, então mais do que realizar projetos, a gente desenvolve, né, metodologias. Então, a gente tem 3 grandes pilares de atuação. O primeiro dele é o pilar de pesquisa e inovação. Então, tudo que a gente leva para a escola, a gente tem uma robustez científica muito grande. Então, a gente tem um comitê científico que temos pesquisadores dentro e fora do país, que ajuda a gente a desenvolver essas metodologias eficazes para a gente solucionar os problemas das redes públicas de ensino, que são problemas bem diferentes do que a rede privada enfrenta do que da rede pública. E a gente tem um pilar de disseminação em larga escala, então disseminação de conhecimento. Então, como é que a gente, depois que eu desenvolvo essas metodologias, como é que eu implemento isso em larga escala? Então, acho que a maneira mais poderosa que a gente encontrou desde a fundação de levar isso para a escala, a gente tinha escolhas. A gente poderia montar escolas próprias e atender, que eu falo que são projetos bonitos ou projetos transformadores. E a gente foi para o viés de transformação, que é a maior comunidade hoje. Para você atender escola é a escola, em escala é a escola. Então, hoje, para vocês terem ideia, nós temos 47 milhões de estudantes na educação básica. Caramba. Mais de 80% desses estudantes estão em escola pública. Então, a gente tem uma Espanha, né, dentro da escola pública. Eu não posso pensar em soluções educacionais para atender as realidades de uma escola. Eu tenho que pensar soluções que vão atender como se fosse uma vacina Sabin e resolver o problema das redes. Então, a gente escolheu atuar em parceria com secretarias municipais e estaduais de educação. Então, o Instituto, nós temos um trabalho grande de mapear dentro do Brasil quais são os municípios com maior distorção idade série, que é quando a criança está atrasada perante seu ano, então ela está com 12 anos e ela está atrasada nos seus estudos, ou então que a taxa de alfabetização daquele município é muito baixa. Hoje, para vocês terem ideia, a taxa de alfabetização média de uma criança no Brasil é de 56%. Ou seja, mais da metade. A gente tem, assim, 44% das crianças que ficam para trás. Então, e não é só... desmotivando, né? Porque ela tá dentro do... Né? E não é só a questão da alfabetização, é da aprendizagem. A gente precisa desenvolver metodologias para garantir que esses alunos aprendam com qualidade. Pra vocês terem ideia, de cada de cada 10 alunos que entram no ensino fundamental, lá para se alfabetizar, a gente só tem 6 que finalizam o ensino médio. Então, a gente perde, durante essa jornada longa, 4. E aí, quem termina, a gente tem 37% que sabe plenamente o português e menos de 5% sabe matemática. Então, você precisa de 20 jovens para um ter o conhecimento, a proficiência em matemática. Esse jovem não vai ter acesso ao mercado de trabalho. Então, esse segundo pilar do Instituto, ele cuida, né, de criar parcerias com essas redes para a gente atacar esses problemas que as redes enfrentam. E o terceiro pilar nosso é o advocacy. Então, como é que eu crio mecanismos internos para a gente mobilizar outros, para que outros façam? Então, a gente nunca vai ter o papel do Estado de querer atender todos os municípios, a gente não tem capacidade para isso. Mas a gente quer fazer com que municípios que a gente atenda virem vitrines e eles possam ser cases para que outros possam se inspirar nessas práticas. Tudo que a gente faz, a gente pode ceder, nosso material pedagógico, nossa maneira da gente mensurar e acompanhar resultados. E a gente teve, ao longo desses 30 anos, dezenas de municípios que viraram cases, né, de taxa de alfabetização que era de 20%, alunos atrasados 80% e viraram cases e tomaram primeiro, segundo lugar do IDEB nacional em educação. Então a gente sustenta esses 3 pilares, assim, um voo de helicóptero, passando por pesquisa, evidência, disseminação e advocacy, que é a maneira que a gente escolheu de atuar para, além do que o Instituto faz, no advocacy a gente consegue mobilizar a mudança de política pública.
Porque o que faz a gente mudar as práticas, né, as políticas educacionais são as políticas públicas. Então, agora, a gente acabou de participar das audiências públicas lá em Brasília para discutir o novo Plano Nacional de Educação e tivemos muitos avanços e várias das emendas que o Instituto esteve lá advogando, participando dessas audiências, foram inseridas no Plano Nacional. Então, a gente tem essa visão sistêmica para a gente conseguir atender em escala. Então, aí ao longo de 30 anos, a gente já atendeu mais de 39 milhões de estudantes no Brasil inteiro e por ano a gente atende cerca de 1.200.000 estudantes. E tudo acontece por meio do professor, porque a gente forma o professor. E é ele que leva essa transformação lá na rede, no dia a dia. Que incrível, que match de legado é esse, né? Porque, querendo ou não, o nome, né? O instituto dele, ele é um ídolo para sempre pra gente, né? Como você começou a falar. Também, eu desde pequena, eu acredito que você também, a grande maioria que assiste, tem uma paixão. E assim, eu vejo meus amigos também, homens, sabe? São apaixonados. A Ayrton até hoje, eu acho que a gente nunca mais teve alguém tão forte quanto ele, principalmente nessa parte, né, de corridas, quanto ele. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava escutando Ayrton Senna, que o Galvão gritava, e fazia parte da nossa história, né? Então, você dá continuidade, o trabalho de vocês tão sério, né? Fazer esse legado, dar continuidade para anos, né? A gente está falando de 30 anos, mas eu tenho certeza que vai durar por muito, muito tempo. Isso é muito bacana, que era uma coisa que ele tinha desejo de dar continuidade e ajudar o próximo. O Bebel falou sobre educação, não só pelo Power, mas a gente tem sempre muitas marcas que passam perto da gente, a gente enxerga o trabalho que fazem com educação e dão as ferramentas para as pessoas se transformarem. Eu também acredito muito em educação. Eu acho que as pessoas, quando elas têm educação, elas têm ferramentas para a vida delas, elas quererem mais, elas conseguirem se colocarem mais, elas entrarem dentro de outros ambientes que elas poderiam, né, ter um trabalho melhor. Então, eu acho que muda tudo, totalmente, né? Muda tudo. A gente, quando eu falo que o nosso ponto de motivação é ver a transformação em loco, né? Então, quando a gente tem uma produção, né, uma equipe de produção que vai até os territórios para colher depoimentos, entender as famílias, né? Porque a escola transcende, a educação transcende a escola, é a família, é a sociedade. Então, a gente acaba conversando com a família. E tem muitos cases que a gente tem, assim, alunos que hoje são professores, diretores de empresas que estavam praticamente a abandonar a escola, né? Porque não acreditava que ele poderia progredir, não acreditava que ele tinha potencial. E o que a gente faz é despertar potencial, né? A gente mostra que ele é capaz, que ele tem condições e metodologias que de fato funcionam para que essa criança que estão lá na 5ª série analfabeta, acredite, a gente tem crianças na 4ª, na 5ª, na 6ª série analfabetas que sequer conseguem escrever seu nome. Então, quando a gente vai com uma metodologia que entrega essa dignidade, essa autonomia, essa criança se engaja muito mais que as outras crianças, né? Então, agora recente, a gente teve num território que teve um aluno que falou assim, eu descobri que eu tenho um superpoder. Ele tinha 13 anos e ele não sabia escrever, interpretar pequenos textos, ele não conseguia ler essas frases menores, conseguia escrever o nome e pequenas palavras. E agora ele falou assim, agora eu descobri que eu tenho um poder, superpoder. Eu falei, qual é? Ele falou, eu aprendi a ler, eu posso viajar pelo mundo. Que incrível. Então assim, é isso, a gente vai despertando esse potencial e essa criança ela passa a ter uma coisa que é fundamental, que é a capacidade de sonhar, que ela pode chegar lá, que ela pode ser um Ayrton Senna. Porque o Ayrton Senna nada mais quando a gente vê lá a foto dele bebezinho lá no escritório, é uma criança que toda criança nesse país, quando ela sai da barriga da mãe, ela nasce com potencial. Mas se você não dá oportunidade para aquela criança despertar o seu potencial, ele fica ali incubado e às vezes nunca vai ser despertado. Então o Ayrton teve o seu potencial, ele teve oportunidades. E como toda criança, elas nascem com potencial, mas elas não têm oportunidades. Então acho que esse o nosso grande trabalho transformador, é gerar essas oportunidades para que eles desenvolvam o que eles querem ser, o que eles podem vir a ser, né? Totalmente, totalmente. E como as empresas, né, podem ajudar vocês, assim, que forma que elas podem incentivar, trazer, dar visibilidade? Como que faz esse trabalho? O Instituto, desde a sua fundação, teve uma premissa muito grande. A gente não, embora a gente tenha como cliente principal o governo, né, as redes públicas, as escolas públicas, a gente nunca recebeu verba pública, né? A gente, a nossa forma de levar a nossa estrutura e trabalhar essas formações de longo prazo com esses municípios
é fomentado por empresas e doadores, pessoas físicas. Então, para a gente é muito importante a construção dessas parcerias que sejam de longo prazo com empresas, porque é elas que nos ajudam a chegar mais longe, né? Então, mas como é que a empresa, quando a gente fala do universo das empresas, eles têm uma visão muito de curto prazo, né? Quero o resultado desse ano. A gente consegue conquistar resultado com um ano dentro da educação, mas a educação leva tempo. Você alfabetiza uma criança em 2 anos, ela termina o fundamental em 5 anos, depois ela vai para o fundamental 2, depois tem o ensino médio. Então, a gente consegue levar essa transformação, mas você tem que ter cuidar dessa ansiedade. Então, até, hoje... Até o que você falou, só interrompendo, é o impacto social, porque a partir do momento que você dá para a criança uma educação a longo prazo, né, eu agora não lembro porque teve uma mudança de quantos anos estão, mas você começa lá, primeira, faz a parte de ensino médio, entra para outra parte, a hora que você coloca ela dentro do mercado, que ela se sente preparada para ela ganha autonomia. É totalmente. Ela ganha autonomia. Então, hoje a gente desenvolve vários mecanismos de parcerização, né, o próprio iFood também, a gente está lá no canal do doações do iFood, então entrem lá no aplicativo, cliquem em doações, vocês podem contribuir, mas a gente faz parcerias, alguns blocos, né, marketing de causa, então a gente, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Lenovo, os computadores são vendidos com um tagzinho do Instituto Ayrton Senna, que esse produto apoia a educação, e todo computador daquela série ali vendida reverte royalties para o Instituto Ayrton Senna. Então, a gente chama desse mecanismo de marketing de causa, onde estou associando as duas marcas na venda de um produto e a gente investe 100% disso nos projetos sociais. Então, a gente tem parceria com a Lenovo, tem o Mac Dia Feliz. Então, o que acontece em agosto, a gente é a segunda organização beneficiada, porque a primeira é a própria organização deles, né, do combate ao câncer infantil. A gente tem outras empresas nesse mecanismo. A gente tem o benefício de projetos incentivados pela Lei Rouanet. Então, e é uma coisa também que a gente vem reconstruindo, essa visão da Lei Rouanet, que está muito ligada a eventos, né, a shows, a parte de exposições. Filmes. E a gente conseguiu construir um projeto que trabalha todo esse desenvolvimento desse aluno, né, de uma maneira integral. Trabalhar, inclusive, eles desenvolvem nesses projetos também livros de poesias. Então, a empresa ela também pode aportar, que daí não é nem o dinheiro do caixa, ela é um benefício, uma renúncia fiscal ali, que apoia os projetos do Instituto Ayrton Senna também. Nós temos doações livres e doações vinculadas. Então, às vezes a gente tem projetos específicos que a empresa quer aportar naquilo lá. Então, a gente agora tem, inclusive, um projeto grande que a gente quer levar tecnologia para as escolas, a parte de inteligência artificial, para ajudar, inclusive, o professor. E a gente tem, por exemplo, books de tecnologia. Então, a gente busca empresas para fomentar esses projetos. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu falo que a parte mais desafiadora numa ONG é você fazer captação de recursos, né? Muitas pessoas acham, mas o Instituto é rico, não sei. Não, a gente depende dessas doações, né, para poder, por muitos anos, né, a família fomentou o Instituto e a gente tem que ser autônomo, né? Então, hoje a gente tem essas parcerias, tem parceiros nossos que estão há 27 anos com a gente. Caraca. 27 anos com a gente. Então, porque vê a transformação e quer continuar e quer participar desse legado. Então, convido quem está assistindo, se quiser saber mais sobre o Instituto Ayrton Senna, pode entrar através do site, nós temos lá o Quero Apoiar, mas também dá para entrar em contato com o Fale Conosco para a gente marcar uma visita lá no Instituto, que inclusive vocês estão convidadas. Na nossa recepção lá tem a McLaren do Ayrton, é muito emocionante estar lá. E lá a gente pode fazer essa apresentação para essas empresas e ver o que dá match, porque hoje em dia a temática ESG está muito em evidência, né? E eu falo que uma empresa ela pode buscar um projeto bonito ou um projeto transformador, como eu trouxe. Então é muito importante para as empresas que querem apoiar uma causa, e aqui eu estou tirando o nome do Instituto, mas apoiar uma causa, que ela busque uma causa estruturante, que vá, de fato, mudar de maneira sistêmica, né, a sociedade. Então, a educação, eu acho que é a causa mais estruturante dentro de uma agenda ESG, porque você mexe na cidadania, você mexe com o meio ambiente, saúde, violência, tudo. Que projetos que sejam metrificados, auditáveis, para que você acompanhe, porque dentro de uma agenda ESG, sem você avaliar os dados, vira um discurso, vira um storytelling. Você precisa ter dados para você mostrar o quanto você impactou. E é isso que a gente faz. Eu tenho que dar uma curiosidade. Enquanto você está falando, a hora que você passou as redes, a gente vai deixar aqui também para ficar mais fácil para as pessoas
não esquecerem de como está o nome dos sites, mas eu queria te fazer uma pergunta. Como que as pessoas podem fazer parte, se a pessoa gostaria de ter mais educação, como que faz para procurar? E como vocês fazem essa curadoria com as escolas? Como que é feito esses bastidores? Hoje, por exemplo, a gente tem um projeto muito grande que é onde a gente está atendendo, né, a maioria da parte de implementação mesmo que a gente vai para as redes, é o projeto da Lei Rouanet. E a gente tem ali capitais, estados inteiros. Então a gente está com o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Mato Grosso, Natal, legal. Maceió, Jaboatão dos Guararapes, Nova Iguaçu, São Luís. Então tem vários municípios que entraram nesse projeto. E por que a gente chegou nesses municípios? Porque quando a gente avalia os dados educacionais, quando eu avalio essa taxa de distorção em idade série, da taxa de alfabetização, são os que apresentam desafios. Então, a gente, obviamente, né, a gente não pode chegar lá sem pedir autorização. Então, o primeiro passo foi, depois de mapear, é entender quem tinha interesse em parcerizar conosco. Então, é assim que o Instituto trabalha, né, a gente faz um trabalho interno de análise robusta de dados. A gente tem uma área de laboratório de dados lá, a gente olha os dados educacionais do Brasil inteiro e acompanha os nossos projetos. E aí a gente vai até esses municípios e fecha um acordo de cooperação que leva em média 4 anos. Uau. Porque você não pode chegar lá e acreditar que você vai mudar uma realidade em 1 ano. Minha rede está lá existente há décadas. Então, como é que você, dentro de um acordo de cooperação, leva tudo que a gente teve durante 30 anos de aprendizado, só trabalhando com, entre aspas, bucha, né? Que a gente gosta de ir onde tem mais problema. Então, ir atrás, levar toda essa expertise e com toda essa robustez acadêmica, científica, a gente trabalha com muito monitoramento, teste de avaliação, a gente vem falando muito de preparar esse jovem por inteiro, então a gente leva também uma educação socioemocional, que depois a gente pode entrar mais nisso, e aí a gente faz esse trabalho. No primeiro ano o Instituto está 100% lá, assim, muito presente, envolvido, e a gente tem uma matriz de distanciamento, que é para dar autonomia para a rede. Então, no segundo ano, no terceiro, principalmente, a gente começa a transferir nosso conhecimento para eles. A gente já começa desde o primeiro, mas no terceiro, provocar eles. Então, a gente tem um comitê de acompanhamento dos projetos mensais. No primeiro ano é a gente que faz tudo. Depois, a gente vai dando autonomia e provocando para que eles façam. Porque no quarto ano, a nossa ideia é sair de lá e ir para outro município. E aí, obviamente, o que a gente mais busca é que o IDEB, que é o Índice da Educação Básica, né, que mede a qualidade da educação no país, desse município, tem um salto em 4 anos. Uhum. E a gente teve vários cases que isso aconteceu e depois, mesmo depois que a gente sai, como a gente vai fazendo essa transferência de conhecimento, depois o indicador ele se mantém, ou às vezes até cresce, porque eles aprenderam e seguem com autonomia para executar esse trabalho. É que tem que dar também, né, uma ajuda para eles aprenderem como que faz. Eu entendo que até pelo projeto ser tão bem preparado, né, e tão bem direcionado, você chega num ambiente que não tem, né, nenhum tipo de estrutura. Você monta e também sair sem ajudar eles a dar continuidade, também não seria tão... Poderia, né, voltar a estaca zero de novo. Exato. Mas a gente tem esse trabalho muito de... E às vezes, assim, a gente... às vezes tem uma visão, o próprio terceiro setor, que o Instituto trabalha por projeto. Não, a gente trabalha primeiro por diagnóstico. A gente chega na rede, a gente tem os dados lá que é público, mas a gente chega na rede e entende quais são os problemas daquela rede, quais são as deficiências. E a gente, obviamente, através da nossa solução educacional que nós temos, a gente vai pensando os componentes que vão endereçar, resolver aquele problema. Eu não vou chegar lá com uma receita do bolo pronto e falar, é assim que você tem que fazer. Ele é customizado dentro de tudo que a gente já teve de produção. Então, por exemplo, às vezes uma rede tem um sistema de monitoramento muito bom, mas não tem uma parte de formação de educadores estruturada. Bastante. Então, a gente vai ali na formação de educadores. A gente, às vezes, usa o sistema de monitoramento e fala, olha, você não mede aprendizagem, né? Ou você mede aprendizagem, mas eu quero ver esse outro item, você pode incluir. Então, assim, não é para substituir o sistema também. Pode, porque a gente tem um sistema próprio, né? Eles passam a usar o nosso sistema. Mas pode usar o deles e a gente incorpora o que a gente precisa ver para medir esse avanço educacional. É muito sério, né? Às vezes a pessoa acha que o terceiro setor é desorganizado. Eu até quando era do setor corporativo, as pessoas não têm essa visão. O setor
o terceiro setor no Brasil, principalmente dessas ONGs mais estruturadas, é muito profissionalizado. Às vezes a gente busca muito mais indicadores e KPIs que uma empresa, ou igual uma empresa hoje no Até porque as marcas parceiras que fazem parte disso, elas querem entender como... Governança. Exatamente, isso é muito importante. E a gente sempre foi auditado também, então a gente já tem um modelo de gestão para atender, inclusive, as auditorias dos resultados, né? Então a gente acompanha tudo isso. Fantástico, porque o Everton foi me falando e fui pensando. Você imagina você estar numa cidade que, às vezes, não é só a educação ou os professores que vocês têm que capacitar, mas também entender a alimentação. Que muitas dessas crianças nem devem ter alimentação. Como elas chegam até lá, porque não tem nem transporte para chegar, não tem... Estava lendo esses dias alguns índices aqui no Brasil. A gente mora num país que tem muita gente ainda que a gente fala de internet, etc., não tem nem água em casa, né? Então, imagino que vocês devem pegar muitas histórias. Com certeza. Né, que vocês têm que fazer muita estruturação ali. Eu acho que, até para dar um exemplo em cima do que você trouxe, recentemente numa rede a gente implementou todo o modelo de gestão, de monitoramento, que envolve inclusive presença de alunos e educadores. Eu consigo saber nível turma, nível escola, nível rede, como que tá. E às vezes a rede, no caso dessa rede, ela olhava muito nível rede só. Então eu tenho tantas escolas com número de frequência, como que está a frequência dos alunos, ela não olhava nível turma. E aí a gente identificou que tinha uma escola específica que várias turmas tinha muita falta de aluno, e aluno que falta, aluno não aprende, logo aluno desiste da escola, tem uma consequência absurda. E aí a rede, quando a gente foi apresentar os dados, foi a primeira reunião de apresentação de dados, eles não tinham essa visão fechada ali por escola. E aí a equipe da secretaria foi investigar e descobriu que não estava passando ônibus escolar naquela região dos alunos que atendia aquela escola. Então, imagina, um diagnóstico nosso acabou ajudando eles a trabalhar na questão de infraestrutura, e aí uma vez que melhorou, os índices voltaram ao normal, porque resolveram um problema lá que eles nem sabiam que estava acontecendo esse problema, porque são muitos problemas que aparecem numa rede, né? Claro. Eu não julgo, porque a gente está lá no dia a dia, eles são heróis, porque são muitos desafios que aparecem, né? Infraestrutura principalmente, né? Tem capitais que a gente foi atender que não tinha internet nas escolas. E aí, às vezes, a gente acha que isso está só no município do interior e tal. Então, a gente tem... Isso também tem um contraponto. Às vezes, a gente chega em município do interior que tem uma excelente rede, né? Uma excelente infraestrutura. Então, isso... Eu falo que a diversidade no Brasil, ela é muito grande. Mas existe uma diversidade muito grande dentro da própria cidade, né? Aqui em São Paulo mesmo, você tem uma diversidade... desigualdade, gigantesca dentro da própria rede. Então, é um desafio que você tem que ter muita disciplina, muita mapeamento, muito acompanhamento para você não deixar passar coisas estruturantes importantes, porque isso impacta o resultado do trabalho. E agora eu queria falar com você que mais do que oferecer um cartão de benefícios, quer transformar a forma como a sua empresa cuida das pessoas. Com o iFood Benefícios, a sua equipe tem muito mais liberdade e flexibilidade para usar o saldo em milhares de restaurantes, mercados, aplicativos e até farmácias credenciadas. É uma solução que vai além do tradicional, porque valoriza o bem-estar e o dia a dia de cada colaborador. E não é só sobre comida, é sobre conveniência, inclusão e impacto positivo na vida das pessoas com uma experiência simples e 100% digital. Além disso, a sua empresa conta com o suporte do iFood para a gestão fácil dos benefícios, desde a adesão até a administração do saldo. Tudo em uma plataforma prática e transparente. Já são milhares de empresas que escolheram o iFood Benefícios para engajar os seus times e fortalecer a sua cultura organizacional. Se você quer oferecer mais liberdade, engajamento e qualidade de vida para os seus colaboradores, acesse agora ifoodbeneficios.com ou escaneie o QR Code aqui na tela e fale com o consultor. Com o iFood Benefícios, você transforma o dia a dia da sua equipe e o futuro da sua empresa. Como é que vocês organizam a equipe, né? Como é que funciona para o projeto? Como é que você entende quem que vai ser alocado para cada região, né? Porque eu entendo justamente por terem vários tipos de dificuldades e pesquisas diferentes, que às vezes em alguns lugares exigir habilidades maiores em alguma coisa, em outras, né? E como é que vocês trabalham isso, né? Até você tem uma equipe diversa, vocês às vezes contratam pessoas por projeto, como que funciona isso? A gente tem uma equipe interna de canais, que é quem cuida de toda essa articulação com os municípios e estados que a gente está em parceria. Então, toda reunião com o secretário de educação, equipe pedagógica, então tem uma equipe interna e nós temos um grupo de agentes técnicos que não são internos, mas são prestadores de serviço, que estão com a gente, tem gente que está há mais de 10 anos com a gente,
que são os formadores de educadores, formadores de equipe, de gestores. Então, eles vão até as redes, ficam lá acompanhando, formando e acompanhando os educadores em cima das nossas metodologias. Então, a gente tem uma equipe aí. O Instituto hoje tem cerca de 76 funcionários diretos, e a gente tem mais esses agentes técnicos, mais uns 20 agentes técnicos que ficam viajando o Brasil. Entendi. E aí a gente, dependendo da rede, dependendo do desafio da rede, a gente vai alocando os agentes técnicos que têm mais afinidade com esses desafios, né? Então a gente tem esse mapeamento também. Legal. Que fantástico isso, né? Eu até vou fazer um push falando de iFood, né, que você contou que estava dentro da plataforma também. Como que plataformas como o iFood podem ajudar o terceiro setor, no caso do Instituto? Como vocês têm outros parceiros? Como que vocês fazem também para fazer essas parcerias? Eu acho que o iFood ele tem uma potência que é a questão da capilaridade, né, e mobilização, porque eu mesmo sou cliente do iFood e uso a plataforma pelo menos 3, 4 vezes na semana. E aí você vê lá a quantidade, milhões de pessoas acessando a plataforma. E eu acho que o iFood usar essa marca, essa potência, essa capilaridade toda para apoiar uma causa, isso é muito forte, porque é essa capilaridade de comunicação que é uma deficiência acho que de todas as ONGs hoje. É difícil você chegar, a sociedade mesmo às vezes não sabe, eu vou apoiar qual causa, todo mundo, né, tem uma variedade de causas, uma variedade de organizações de educação. Então acho que o iFood usar essa potência para divulgar não só as ONGs, mas também os desafios que nós temos, né? Eu acho que hoje, quando eu falei de alguns dados educacionais, né, no início aqui da nossa conversa, a população não tem essa visão, né, de que a gente tem ainda uma lacuna. A gente avançou muito na educação nas últimas décadas, mas a gente tem lacunas muito grandes. E eu acho que o iFood pode sensibilizar as pessoas e fazer esses pushes, né, olha, na hora que você está lá comprando a sua farmácia ou o seu restaurante preferido, de colocar ali no checkout a ONG, tipo assim, você gostaria de doar R$2 ou arredondar aqui para apoiar uma ONG. Eles fizeram isso com a gente, acho que foi uma campanha de uma semana. Em uma semana a gente arrecadou ali um valor substancial para apoiar um projeto. Só que isso eu acredito que pode ser recorrente. Se a gente tiver isso feito de forma recorrente, o iFood, inclusive, pode ser uma plataforma que vai fomentar um projeto específico. Sim, né? Fazer educação para as pessoas. Nos Estados Unidos mesmo, as pessoas têm educação de doar e também fazer projetos com institutos. Eu sei porque lá é bem sério esse muito trabalho. sério, é muito sério. A gente teve, inclusive, doações de filântropos internacionais, é muito sério, eles trabalham com consultoria. E a gente não tem essa cultura de doar aqui no Brasil ainda, né? Então, eu acho que a plataforma, né, a plataforma como o iFood, ele tem esse potencial de mobilização, de mobilizar a causa. Então, até tem um item ali no aplicativo que é doações, tem várias causas que apoiam. E às vezes que a gente tem maior engajamento é quando o iFood coloca no checkout ou em algum banner o destaque para aquela causa. E aí vem uma enxurrada de pessoas entendendo mais, lendo mais sobre o Instituto. Porque todo mundo conhece Ayrton Senna. Mas muita gente sabe o que o Instituto Ayrton Senna faz, que é educação, mas não sabe o que em educação. Concordo com né? você. E aí, quando a gente tem essa oportunidade de estar aqui, né, num podcast para multiplicar isso, e o iFood também ser uma plataforma de multiplicação, a gente ganha mais Ayrton Senna lovers aí, mas com um viés mais social, né? Porque eu acho que nós, enquanto sociedade, a gente tem que ter esse olhar de saber que a educação é uma responsabilidade não só do governo, é da sociedade, né, da família. E a gente sabe que a gente tem um desafio muito grande aqui no Brasil, então a gente precisa se engajar enquanto sociedade, né? Então acho que é um dos caminhos que eu acho que o iFood poderia estar mais junto com a gente, e eu tenho certeza, a gente voltou a conversar com o pessoal para a gente voltar a fazer essas campanhas, porque dá muito resultado, não só de awareness, visibilidade, mas também de funding para os nossos projetos. Não, fora que eu tenho agora um bebê de 6 meses, o quanto é importante a gente trazer valores para as crianças, né? De novo, a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer... Como que a gente pensa no nosso mundo com os nossos filhos, nossos netos, né?
como que vai estar daqui 50 anos? Às vezes eu fico pensando como o nosso país vai estar daqui 50 anos se a gente não fizer alguma mudança. Então, eu acho que esse assunto que a gente traz de educação, o que você traz, o que vocês fazem já há anos, é de extrema importância para a gente, quem está assistindo também, entender como faz para doar, entender como faz para ajudar também, se vocês tiverem curiosidades, depois mandar também, né, nas redes de vocês, eu acho que é importante. Eu mesma sei muito sobre vários projetos que vocês fazem e fico, às vezes, curiosa para entender como funciona, como a Bebel disse, como que faz, né, para organizar, porque vocês têm várias frentes, apesar da educação ser o principal pilar, mas vocês estão ativos com várias coisas, até pelo legado e o nome do Ayrton ser tão forte, né? O ano passado, eu acho que por ser todos os movimentos que vocês fizeram pela passagem de 30 anos, filmes, séries, etc., traz mais ainda gente mais curiosa para entender, né, o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo também, né? A série, obviamente, ativou não só o Ayrton Senna, mas também o legado dele via Instituto Ayrton Senna. Então, todas essas campanhas que a gente faz. Esse ano a gente lançou uma campanha na Corrida pelo Futuro, Grande Prêmio do Brasil à Educação, onde a gente coloca as crianças, depois se vocês puderem passar o vídeo depois do podcast, a gente coloca as crianças com o macacão vermelho do Ayrton, e o Galvão narrando a nossa campanha, né, para falar que, olha, vamos buscar ter novos campeões, novos ídolos no Brasil, né, e isso começa pela educação, pelas nossas crianças, né. Aí vai ele, na ponta dos dedos, puxa pra direita, está no S, de ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil, fica ali pé a torcida, vai no capricho das últimas curvas. Volte a se emocionar com a vitória de um brasileiro. Há 30 anos, o Instituto Ayrton Senna acelera a educação pública de qualidade. Já são mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em todo o país. Faça parte dessa história. Na Corrida pelo Futuro, o Grande Prêmio do Brasil é a educação. Então, essas campanhas eu acho que sensibiliza as pessoas e mostra o que a gente faz de uma maneira leve também, porque o nosso trabalho é muito complexo. Imagina você trabalhar com uma rede pública de ensino, o quão desafiador é, né? Eu acho que a gente tem uma vantagem, né? Diferente de algumas organizações que têm mais dificuldade de entrada, a gente tem uma facilidade de entrada e no início... não acho que é fácil começar o trabalho, né? Porque existe aquela resistência, né? Às vezes a gente trabalha com redes que está acostumado a trabalhar há muito tempo, sem ter um acompanhamento, sem ter um monitoramento. E quando a gente chega com todo esse arcabouço de ferramentas, de apoio, a primeira reação é de, nossa, vou ter mais trabalho. Mas depois que o educador se envolve, ele vê que o aluno está aprendendo, que o aluno está se alfabetizando, a gente vira um ciclo ali de engajamento, de motivação da rede, que eles que eram detratores nos primeiros meses, eles viram promotores da gente logo depois de alguns meses. Então, isso é bem legal. Acho que até além da questão de, né, conhecer o Instituto e saber o que vocês fazem, é realmente trazer essa educação para o brasileiro de doação, que é isso que você falou, que a gente quase não doa, né? Eu acho que aí está a primeira barreira de deixar o legado. Vamos ajudar, né? Eu até queria... Se você pudesse trazer esse lado, essa visão, né? Por que a gente tem essa cultura de não doar e como que a gente quebra essa barreira e a gente propaga para as pessoas que é importante, porque a gente está num país que precisa, enfim, no mundo todo, né? Como que a gente traz esse quebra essas barreiras para a galera? Eu acho que essa cultura de doação ela é muito presente nos Estados Unidos e acho que faz parte da cultura já, porque é uma sociedade que teve oportunidades e que apoia causas para ver esse desenvolvimento acontecendo. No Brasil, por incrível que pareça, quando a gente faz essas campanhas de doação, no próprio iFood, nessa campanha do Mac Dia Feliz, a população média baixa, né, classe média baixa é a que mais se engaja. Hoje, os brasileiros eles têm uma certa desconfiança, não estou falando do Instituto, mas quando fala de doação, será que esse dinheiro está indo para o lugar certo e tal? Eu acho que essa é uma preocupação que tem que estar presente mesmo, mas daí vai até o site, olha os relatórios de atividades, vê se esses relatórios são auditáveis, conhece, né? Vê se esses relatórios são auditados, né, por
por empresas qualificadas. Ali tem tudo, né? Quando você abre o relatório, não estou falando do Instituto, das ONGs, né? Grandes, mais estruturadas, tem lá aonde o dinheiro foi, como que foi empregado. O Instituto, ele não é uma organização para dar lucro, né? Então, tudo que a gente recebe, a gente tem que investir nos nossos projetos. E para a gente é um desafio muito grande, porque as empresas que doam, a grande parte delas desembolsam recursos no último trimestre. Só que minhas despesas começam em janeiro. Então, a gente também tem que contar com doações de pessoas físicas que a gente começou agora. E a própria, tem um mecanismo novo que a gente começou agora, que é o cadastro do Nota Fiscal Paulista. Não sei se vocês sabem. Que legal. Quando vocês abrem o site do Nota Fiscal Paulista, você pode direcionar que toda vez que você colocar o seu CPF na nota, vai para uma ONG. Só que a diferença é o seguinte, cada vez mais, né, quando essa restituição do seu CPF está cada vez menor para pessoa física. Mas quando você indica uma ONG, esse valor é muito maior do que vai para a ONG. Então a gente... Adorei a dica. E é uma coisa que eu faço, por exemplo, com o Instituto. Então, antes eu não pedia CPF para nada, né? Eu vou no restaurante, vou no posto de... Não colocava. Porque a restituição era mínima. Depois que eu vi que isso realmente para ONGs voltam, eu peço CPF até para o estacionamento que eu paro, porque eu sei que isso está indo para o Instituto. Então, assim, é muito legal. E acho que do ano passado, até por transparência, a gente só tinha 60 pessoas cadastradas, né? Porque a gente nunca fez campanha para isso. Mas eram 60 pessoas que no ano dava 60 mil reais. Que massa. Incrível. Então, assim, imagina se tivesse uma base aí grande de pessoas, isso poderia fomentar um projeto de atender um município inteiro, um estado inteiro. Então, também está aí um convite dentro do CPF, Nota Fiscal Paulista. Legal isso. Então, é uma maneira de você ajudar uma ONG sem você tirar o dinheiro do bolso. Porque às vezes a pessoa fala, olha, eu gostaria de apoiar, gostaria de ajudar, gostaria de doar, mas eu estou com a minha renda comprometida. Então, assim, essa é uma forma de você apoiar sem ter... Mas você sabe que esse negócio de renda, óbvio que eu entendo e respeito total, mas eu sempre acho que, tipo, por exemplo, eu ajudo uma ONG de bichinhos, né? E literalmente a doação deles é R$1 por mês. Falei, cara, eu posso doar R$1 por mês, sabe? Tipo, se você quiser ajudar, você consegue. Não é que você vai doar e você tem que doar milhões, né? Ajuda com o que você consegue. Porque eu escuto muito isso também. Alguém fala, mas eu não tenho. Eu falei, você já foi ver? Quanto que é? Quanto, tipo assim, o que você pode fazer? Porque às vezes também, se não tem dinheiro, você pode doar seu trabalho, seu tempo, várias outras coisas, né? Então, óbvio que entendo quem fala esse argumento, mas eu acho que quem quer ajudar, consegue ajudar de qualquer forma. E os fãs também que gostam de Ayrton, a gente tem o cartão de crédito com o Itaú do Ayrton Senna. Legal. Então, é o único cartão social hoje, assim, que eu conheço de grande porte, que todos os expendes do cartão, que cada vez que você usa, tem um valor que vai para o banco, né? Isso é doado para o Instituto Ayrton Senna. Então, é a nossa maior parceria hoje. Então, o cartão é lindo, tem a imagem do Ayrton logo no plástico. Então, assim, tem várias maneiras de você poder apoiar uma ONG sem necessariamente você tirar dinheiro do bolso. A galera ama o Ayrton, né? E com certeza... O cartão vai fazer 30 anos esse ano. Que o legal, cartão de crédito. E eu conheci alguns cartonistas foi o primeiro cliente do cartão, tem até hoje, e fala que não muda por nada. Fala, meu gerente às vezes vem, vamos mudar aqui para um cartão com milhas. Eu falo, não, vamos ter esse das milhas, mas esse daqui é o cartão do coração. Porque é com esse cartão que eu deixo as despesas da casa e tá ajudando o Instituto Ayrton Senna. Então, eu acho que isso é muito legal, você mobilizar também as pessoas de uma maneira afetiva, né? Total. Então, isso é muito bom. Queria que você contasse um pouquinho pra gente o que vem de novo esse ano, como que a gente pode contar para mais gente entender o que é o projeto também. Se quiser doar também, além das redes, onde pode achar? Eu acho que o Instituto, como eu falo, é um projeto de longo prazo, né? O que vem de novo são territórios novos, né? Então, Manaus está entrando agora no nosso projeto também. Tenho vários amigos de Manaus. Olha que bom. Precisa de ajuda. Então, a gente vai passar a atender Manaus aqui no projeto. E eu acho que, para ficar claro quais são os temas que o Instituto trabalha, né? A gente trabalha por uma educação integral. Então, sempre a gente vai olhar a alfabetização, a recomposição das aprendizagens, que é como é que eu faço para recompor a aprendizagem do aluno que alfabetizou na 5ª série, pela gente, junto com a rede, mas estava lá na 5ª série analfabeto. Então, ele precisa correr. Então, a gente trabalha com programas de recomposição de aprendizagem, tanto para o primeiro Fundamental 1, Fundamental 2, dentro de uma base de uma educação integral. Porque não adianta a gente pensar em preparar essas crianças e jovens para aprender português e matemática. Isso é básico do século XX, né? Embora a gente tenha um desafio muito grande ainda, mas a gente precisa preparar
crianças e jovens para lidar com esse mundo que está em constante mudança. Principalmente então, na parte de tecnologia, né? Porque agora, como eles não só aprendem a falar, tá nessa parte de educação, mas também tá dentro da tecnologia, né? Tecnologia é importante. Só que se você não trabalha um programa estruturado para você implementar projetos de tecnologia, pode ampliar a desigualdade. Então, eu falo que a tecnologia se a gente faz uma associação com a Fórmula 1, é um motor. Ele vai trazer um motor para a educação. Só se você não tiver um trabalho sistêmico de formar o educador que tem um letramento computacional menor do que os alunos, se você não trabalhar como é que você vai empregar essas novas tecnologias, como o IA, né? Eu falo que são as tecnologias contemporâneas, porque daqui a pouco já está mudando de novo. Então, se você não preparar a rede com um projeto para que você consiga sistemicamente descer isso até chegar no aluno, esse projeto pode ampliar desigualdades. Mas eu vejo como motor, que ele pode fazer acelerar. Então, você pode usar tecnologia IA, novas tecnologias para usar como assistente do professor, que pode ajudar a secretaria a analisar os dados com mais facilidade, interpretar dados. Então, tem milhares de benefícios que já estão sendo empregados e o Instituto também está ajudando nessa estruturação da parte tecnológica. Mas o que eu falo que é muito importante para a gente conseguir fazer com que esses jovens tenham oportunidade lá fora é trabalhar o desenvolvimento socioemocional. É fazer com que essa criança, esse jovem tenha determinação, resiliência, tolerância à frustração, que ele consiga lidar com os problemas de uma maneira assertiva, que ele consiga ter empatia. A gente tem uma matriz de competência, quando vocês forem lá eu apresento para vocês, de 17 competências socioemocionais que você precisa desenvolver ao longo da sua vida, principalmente na vida ali acadêmica. E, normalmente, eu venho de escola pública, sempre estudei escola pública, não venho de uma família de poucas oportunidades, e eu não aprendi isso na escola. Ninguém me ensinou a ter determinação na escola, foco, organização, ninguém. Então, imagina você, dentro de uma aula de geografia, você conseguir, dentro da disciplina de geografia, trabalhar determinação, trabalhar oficinas de resiliência, para que esses jovens, na hora que eles forem para o mercado de trabalho, eles não sejam demitidos pelo comportamento. Total. Porque às vezes eles têm o acesso, mas chega lá o comportamento não está adequado e eles perdem essa oportunidade que às vezes vai ser a única. Então, a gente tem, hoje o Instituto tem há mais de 10 anos pesquisas nessa questão socioemocional. Nós somos autoridade no Brasil, tanto para a rede pública quanto privada. A gente licencia nossos instrumentos de avaliação. Eu consigo saber como que está cada uma das competências dos estudantes, porque a gente tem um instrumento que a gente desenvolveu. Que legal. A própria OCDE avaliou como um dos melhores do mundo. E a gente consegue saber como está cada uma das competências desse aluno e do educador. E a gente tem um programa para fortalecer essas competências dentro das disciplinas que eles estão trabalhando, que a gente chama de foco. Então, quando a gente fala de uma educação integral, é isso. Não preparar o aluno só para a parte cognitiva. É preparar o aluno para que ele consiga ter autonomia para lidar com todos esses desafios do século XXI com menos dificuldade. Então, a gente tem esses programas que também são embutidos dentro do nosso programa. E eu costumo dizer que, eu falo que a educação transforma vidas, né? A gente tem isso muito forte no Instituto, está dentro da nossa missão. E eu falo que não é uma frase bonita para ficar estampada numa tagline ou no nosso site. Eu acabei de dizer, né, que eu venho do interior e que meus pais eles fizeram parte desses indicadores educacionais de abandono. Meu pai e minha mãe não terminaram a educação básica. E eu mesmo tendo que trabalhar ali no Fundamental 2, eu trabalhava no bar do meu pai e ficava na escola. Eu falo de fato que a educação transforma a vida, porque eu tô aqui, eu sou prova disso, né? Eu ia falar Foi a educação que abriu portas. Complementar para falar, você teve a vivência de saber até o que faltava para você poder hoje ajudar a fortalecer na educação. Assim, a educação ela abriu portas para mim, me catapultou, né? Sempre estudando em escola pública. E chegar aqui hoje, né, na posição que eu estou, passei por outras empresas, e hoje ser o principal executivo ali do Instituto, trabalhando por esse legado, para mim é um propósito de devolver. Total. De devolver para essas crianças que não tiveram oportunidade, todas as oportunidades que eu tive com a educação e mostrar que eles podem, né? Então, óbvio que não sou eu que faço isso ali, eu tenho um time maravilhoso. Então, assim, o sucesso do Instituto é o time engajado que a gente tem. Não é fácil manter motivação, é muito trabalho, é muita disciplina, mas a gente tem uma missão ali por trás que é muito diferente do setor
privado, né? Eu passei por 3 grandes empresas antes de vir para cá, para o Instituto. E eu acho que a grande diferença disso tudo as pessoas falam, agora vai sair desse mundo corporativo, de resultado, de financeiro. O Instituto tem isso, a gente acompanha resultado financeiro, tem tudo isso. Mas o nosso maior impacto hoje é saber se as crianças estão aprendendo, se os professores estão motivados, se as redes estão melhorando seus indicadores. Então, isso pra gente é um combustível que eu vou falar assim com a maior sinceridade do mundo. Eu nunca me senti tão realizado. Sabe aquela coisa de você não ter um trabalho? Eu não acho que eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho que eu tenho, vou lá. Total. Mais um dia hoje. Não, qual que é o desafio do dia? Então, acho que isso é muito legal. E isso também desperta quem está aí curioso para ir pro mundo do terceiro setor. É um mundo assim que tem muito trabalho, muito desafio, mas preenche uma lacuna ali dentro que não dá para explicar. Transformador, maravilhoso. Transforma vidas. Não, e você falando com esse brilho no olho, não tem nem como a gente não ficar já te aviso que eu vou abandonar você, tá? Eu vou seguir aqui com ele, tá? Não é? Vou seguir sozinha no Power. Eu vou falar, é um trabalho muito bonito. Porque eu fico pensando quantas vidas vocês transformam, quanto vocês conseguem ter aí, como vocês acompanham e sabem todos os anos o que vocês transformam de vidas, deve ser muito gratificante. Vocês sabem realmente o que vocês fazem com a parte social, até com a vida das pessoas. Porque eu sei que a parte da escola é muito importante na nossa casa também. Então, quando você faz o impacto que muda dentro da escola, essa pessoa, esse indivíduo também muda dentro da casa dele e deve incentivar e mudar o ambiente que ele está. A gente fez um bate-papo alguns 2 anos atrás, que o terceiro setor vem muito aqui, com qual é a pessoa da sua família que faz essa mudança para as outras gerações da sua família terem uma mudança, né, de estruturação, de estrutural ali dentro. Exato. Então, é muito para mim, quando a gente fala de educação, ontem, né, a gente tem um clube e estava falando sobre isso também, a educação é transformadora. Eu sou do interior também, amo morar aqui em São Paulo, a gente leva o nosso projeto para a estrada também, e como você passa muito, a gente também passa com muitos empreendedores que começam a ter uma educação diferente para conseguir deixar o seu negócio em pé, porque querendo ou não, também tem muitos estudos que são reais, de indicativos, que para o brasileiro também, muitos brasileiros ele começa a empreender por necessidade, não é porque ele quer empreender. E ele nem sabe como ele empreende, ele não sabe fazer a parte financeira, não sabe montar muita coisa. Então ele vai lá para fazer as coisas dele porque não conseguiu nem às vezes uma flexibilidade ou um trabalho que ele tem decente. E ele ter ferramentas para colocar em prática e ter uma vida melhor, isso pra gente, assim, é absurdo quantos relatos a gente já teve de transformação dentro do nosso projeto também. Então eu compartilho com você que faz educação, principalmente das crianças, que elas podem ler e escrever, isso deve ser, assim, emocionante. A gente tem diversos casos, assim, nós gravamos muito depoimentos, né? Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem também, porque a gente tem um time muito grande que fica aqui na operação em São Paulo, cuidando de toda essa parte, né, metodológica, a parte financeira, a parte de operações, né, o burocrático, ali, o jurídico, o financeiro e tal. Trazer essas histórias para esses colaboradores para mostrar que o trabalho deles vai estar fazendo a diferença na vida de muita gente. Não que porque tem a equipe que está lá na ponta diretamente, mas tem a equipe que está aqui. Então a gente tem esse cuidado de trazer essas histórias para trazer mostrar que a nossa missão faz sentido, né? E eu acho que esse é o grande poder que a gente tem dentro do Instituto de ser um caminho para, de fato, transformar a vida de pessoas como eu, que não foi pelo Instituto, né? Mas de milhares de estudantes que hoje estão nas redes sem acreditar que eles podem chegar lá, né? A gente tem projetos agora em Nova Iguaçu, ali na Baixada Fluminense, são municípios violentos, né? De baixo nível socioeconômico. E a gente acabou de conhecer a história da Sofia ali, que é uma aluna também que não tinha aprendido a ler e escrever. E aí a gente foi, né, a gravação mostra ali a conversa com a família, e o pai e a mãe também não sabiam como lidar com o problema, porque eles também não eram alfabetizados. Então, ele falava, minha filha ia para a escola para brincar, eu era chamado lá, mas eu não entendia, porque ela ia para a escola para brincar. E agora ela aprendeu a ler e assim, ela está lendo para os pais, ela lê o livro, ela só quer saber de ler, ela se engaja nos projetos, nos estudos. Então é isso, é a gente despertar essa chama, né, esse potencial que essa criança tem, que está ali.
Toda criança tem. O nosso trabalho é garantir que ninguém fique para trás. Porque hoje é muito comum, né? Você fazer programas e tentar trazer um resultado. Às vezes traz um resultado muito bonito para a rede, mas ficaram alunos para trás. A gente tem esse cuidado de garantir que ninguém está ficando para trás. Que legal. Então, acho que isso óbvio que a gente não tem controle sobre tudo, né? Então, tem muitos alunos que questões de violência doméstica, acabam abandonando a escola. Mas são casos que acontecem, né, na sociedade. Mas quando ele está dentro da escola, é o refúgio. É onde ele consegue ter um espaço de segurança e de desenvolvimento, de transformação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Que bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Agradecer a sua presença. Espero que você tenha conseguido contar aí um pouquinho de tudo, mas se faltou alguma coisa, a gente faz uma parte 2. Não, sempre vai ter coisa, assim. A gente pode ficar aqui o dia inteiro, a gente pode aprofundar em projetos, a gente pode aprofundar nos casos, né? A gente pode aprofundar em municípios que deram certo, enfim. Estão convidadas para visitar o Instituto. Estaremos lá. Em fevereiro, hein? Gente, já. Estão convidadas. E aí lá a gente pode descer um pouquinho mais em algumas coisas se vocês tiverem dúvidas. E para quem está em casa, obrigado por acompanhar aqui a conversa até o final. E para quem quiser saber mais sobre o Instituto, então, posso falar o site? Pode passar tudo agora. www.institutoayrtonsena.org.br. Lá a gente tem um pouco de tudo que a gente faz, então é muito denso. Mas vocês podem marcar uma conversa ali com o nosso time de parcerias para falar mais sobre o projeto, ver como que a sua empresa pode também se engajar com a gente. Ou se você é uma pessoa física, quer apoiar também, tem ali nota fiscal, tem o próprio site que coloca ali, quero apoiar, então você consegue alfabetizar uma criança com R$50 por mês. Tem ali várias coisas, fiquem à vontade. É um prazer, mais uma vez, ter compartilhado um pouco da nossa história. E quando vocês quiserem, estou de volta aqui de novo para a gente falar. Obrigada. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio para todo mundo. Até a próxima. Até breve, gente.